Olá, minha gente, a paz de nosso Senhor Jesus. Sou Fábio Dias do canal Torre Forte e quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você que tem acompanhado o canal, continue vendo as mensagens, vem muita coisa legal, muitas mensagens importantes para o seu aprendizado, para o seu conhecimento, para a sua vida. Tenho certeza que você acompanhando, você vai aprender muito. O nosso assunto hoje é: quem é o anticristo? Tem muitas pessoas intitulando por aí vários personagens da cena mundial como anticristo. Uns dizem que ele vai ser um americano. Então, todo presidente americano que surge é o anticristo. É uma coisa absurda. Outros dizem que vai ser um judeu. Outros, um cristão apóstata. Outros ainda dizem que vai sair da Organização das Nações Unidas, da ONU. É dali que vai sair o anticristo. Outros ainda dizem que vai ser o Papa. Aí intitulam cada Papa que aparece no cenário do mundo como um anticristo. Outros dizem que vai ser um califa que vai surgir como o anticristo. Então, cada califa que vai aparecendo na história dos muçulmanos é o anticristo. Ou seja, são inúmeras situações. Claro que no mundo sempre tem havido anticristos. João deixa isso claro nas suas epístolas. Mas o anticristo, aquele que vai ser o cabeça, o iníquo, vai ser muito maior do que esses que têm surgido no decorrer de toda a história. Muito bem. A Bíblia, irmão Fábio, você pode perguntar para mim, ela diz quem vai ser o anticristo? Olha, irmão, a Bíblia não diz que o anticristo vai ser o A, o B ou o C. Mas a Bíblia, ela faz alusão das terras de onde vai sair o anticristo. E com esta alusão, que é nada mais que uma referência, nós sabemos quem pode ser o anticristo. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou te mostrar, tem várias, eu vou te mostrar apenas 3 provas bíblicas de quem pode ser o anticristo. Por exemplo, em Ezequiel 38 e 39, em Daniel capítulo 8 e Apocalipse 13, versículo 2. Eu te dei 3 referências aonde a Bíblia aponta que vai se levantar o anticristo. Por a Bíblia fazer alusão às terras e a personagens históricos lá no Antigo Testamento, nós temos uma ideia precisa, e que precisão, de onde se levanta o anticristo. O anticristo, então, ele não pode ser um americano, ele não pode ser um judeu, ele não pode ser um europeu, ele não pode ser um japonês, ele não pode ser um canadense, ele não pode ser um africano, ele tem que ser o que a Bíblia diz que ele vai ser. E os profetas do passado falaram sobre isso. Então, quando a Bíblia sempre aponta ou fala do anticristo, ela está direcionando você a olhar para o Oriente Médio, a você olhar para esses países que está ali em Ezequiel 38 e 39, que é uma referência a países muçulmanos, a países que hoje estão e abraçaram a fé islâmica. É dessa parte do mundo que vai se levantar um anticristo. E por esses povos da região serem árabes, muçulmanos, islâmicos, nós temos uma ideia precisa de que o anticristo ele vai ser um muçulmano. Você não pode dizer para mim que a Bíblia não aponta e não fala sobre isso, porque ela diz sim que o anticristo vai se levantar daquelas terras dominadas por impérios passados, como eu falei em vídeos anteriores, ali no Oriente Médio. Então a Bíblia aponta quem pode ser o anticristo e quem será o anticristo? Um muçulmano. Isso é claro em toda a palavra de Deus e você pode ver com precisão.
Como podemos saber então que ele será isso? Por referências históricas. O anticristo é chamado por referências históricas, como Belial, como tirano, como Gog, como assírio, como rei feroz de Cara, como rei do norte, como o assolador, como rei da Babilônia, como o iníquo, como príncipe que há de vir. E todos esses nomes são referências a reinos do passado. E outra coisa, o anticristo ele vai governar sobre e através do Oriente Médio. É por isso que ele vem dessas terras. É por isso que quando você estuda a palavra de Deus, você não pode tomar certos textos proféticos apenas como símbolos, porque eles apontam para uma região. Você não pode desconsiderar uma região que o nosso Deus eterno está apontando e está falando, porque senão você vai errar o alvo, você vai errar a direção, e é o que muitos fazem. Muitos servos de Deus, graças a Deus, estão abrindo os olhos para isso, porque estavam olhando para a direção errada e hoje estão olhando para a direção certa. De onde a Bíblia diz que vai se levantar o grande mal, o grande anticristo? Lá das margens da Mesopotâmia, daquela região do rio Eufrates, é de lá que se descobre o grande mal sobre toda a face da terra. O anticristo não pode ser um europeu, irmão, não pode ser um italiano, um espanhol, não pode ser o Papa, jamais. Ele não pode ser, porque a Bíblia não aponta para ele, os profetas não falaram sobre isso. O anticristo será, biblicamente, você pode não aceitar, muitos podem até ignorar, mas é biblicamente um muçulmano. Está na Bíblia. Ele não vai ser um russo, ele é um muçulmano, diz a palavra de Deus. E antes da chegada do milênio, que vai ser o reino de Cristo, o rei dos reis, haverá um reino que será dominado pelo anticristo, que é conhecido no meio dos muçulmanos como o califado. O califado, ele se enquadra naquilo que é a quarta besta no livro do Apocalipse, aquele animal indescritível e anônimo na revelação do profeta Daniel. Aquele animal não pode ser o Império Romano restaurado. Aquele animal, ele se levanta da região do Oriente Médio. Ele pode se enquadrar naquilo que conhecemos hoje como o califado. E isso sim faz grande sentido, é uma grande alusão daquilo que a Bíblia está querendo mostrar para nós. É dessa região dos antigos países envolvidos em reinos que oprimiram o povo de Israel no passado, que se levanta o anticristo. Então, quem é o anticristo? O anticristo, ele é um muçulmano. Está na Bíblia. Essa briga entre judeus e árabes é uma briga lendária, histórica, antiguíssima. E nós temos que olhar para isso. Amém, irmãos? É uma briga entre Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. É uma briga daqueles povos que vai levar o mundo a um grande conflito. Então, vamos prestar atenção nisso e vamos parar de especulações que muitas vezes nos levam ao ridículo e vamos olhar para toda a informação precisa que a palavra de Deus tem para nós. Curta o nosso canal Torre Forte, se inscreva, deixa o seu like, participe, faça perguntas. Tenho certeza que essas mensagens vão trazer grande edificação para a sua vida. Amém? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.